Ah, Entre eles lá. uhum. É. E aí, Sim. Cristiane, tudo bem por aí? Tudo bem. Ok. Parece que a Anice bateu alguma coisa ali e desconectou dela. Oh, meu Deus. Desse jeito. Pode ser um rei com poder nas mãos. Eu não entendi muito bem sobre a prova, pastor. Ah, Não é prova, não, sobre o trabalho, né? você sabe que eu não sei de nada sobre esse trabalho, que parece que é só com preste vocês aí, que eu estou aqui só. Não me falou nada aí. Ele deixou no grupo lá muito rápido. Você Ah, olha lá, não sei o que, e faz um trabalho. Acabou. tá. Sei não. É sobre o quê? Fazer a pesquisa? É para fazer um trabalho dentro da apostila que ele mandou, as duas apostilas, que ele vai mandar a outra, né? Ah, Aí parece que ele quer que faça um trabalho dentro da apostila, mas eu não sei se ele deu a página, não lembro. entendi. Pois é. Bom. Ai, ai. Cadê o povo hoje, gente? Estou te dizendo. Depois fica difícil terminar na hora. Ai, ai. E a aula dentro de casa, não pode nem reclamar. E se chegar atrasado, chega atrasado em casa. É verdade. Desse jeito. O Elvis está pedindo ajuda aos universitários ali. Oi, pastor. Fala comigo. Tudo bem? Como tá? Tranquilo, por aí. Tudo bem. Graças a Deus, tudo na paz. Isso é bom. A galera chegou aí já? Um chegou, saiu, outro chegou e saiu. Teve dois que tentando conectar. Nisso entrou primeiro, mas já perdeu a conexão aí. É. O que ela está procurando? A sua auxiliar hoje aí tá aí de lado aí hoje. É minha princesinha, ela não me deixa, não. É benção. Tchau, bebê. E aí, Inês, perdeu a conexão? Voltou de novo? Perdeu, agora voltou. Não sei por quê. Tá. Menos mal. Vamos lá. Vamos começando com quem está por aqui, né? Quem chegou a mais? Chegou aqui o Já estamos em 4, já. Cristiane e o Elvis. Ah, tá. Agora está chegando aí o Greg. Você acordou, é? Não, fica quieta. Bom. Fala, figura.
Bom, gente, hoje nós estamos no segundo módulo da Teologia Sistemática, com o tema sobre Ramatiologia, a doutrina do pecado. Academia Bereia, hoje dia 7 de fevereiro, por incrível que pareça. Já estamos no 7 de fevereiro e vamos em frente com a graça de Deus. Durante esse mês, nós estaremos trabalhando umas 4 temas da teologia, começando hoje com o tema sobre ramatiologia, que é a doutrina do pecado, né? Então, nós vamos orar, pedir a Deus que nos dê a bênção sobre essa aula. Pai, oramos entregando em tuas mãos esse momento, graça do Senhor sobre nós, teu Espírito abra o nosso entendimento e nos dê compreensão do estudo da tua palavra. Oramos assim por os que já chegaram e aqueles que ainda hão de entrar nessa sala, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, o assunto que nós estamos falando é um assunto de um conhecimento básico da teologia, embora faça parte do curso de bacharel, mas é uma matéria básica, que é a doutrina do pecado. E quando nós estudamos sobre esse assunto, nós estaremos aí vendo que dentro da apostila tem alguns temas, né? Mas, como eu sempre faço, estou ampliando um pouco o conteúdo e deixando os slides para vocês poderem ter essa informação mais detalhada, né? Então, o conteúdo que eu estou dando não confere exatamente com o da apostila. É muito mais informação, que isso só é bom para você, só vai ganhar com isso. Então, pastor, está diferente da apostila, claro. Até porque a ideia é dar para você um conteúdo maior. Então, o estudo dessa matéria, que é a ramatiologia, a doutrina do pecado, ela traz para nós, pelo menos aqui, alguns pontos que eu gostaria de tentar trabalhar nessa noite. O conceito sobre pecado, as manifestações do pecado, a origem do pecado, as consequências do pecado e o pecado imperdoável, né? Então, dentro desses 4 temas, se der para a gente conversar e trabalhar sobre isso, a gente vai trabalhar. Isso é o que está na sequência da apostila, mas os slides vão seguir uma linha diferente. Então, vamos de acordo com o nosso tema aqui e saber que, ao criar o homem, Deus criou o homem livre. E nessa liberdade, o que a gente chama de livre-arbítrio, né? Ele deu opções para o homem, deu escolhas para o homem, né? O homem pode escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, né? E nessa perspectiva que nós encontramos do que é o livre-arbítrio, né? Essa crença defende, né, sobre o poder das escolhas, onde nós sabemos que a pessoa pode escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, né? Dentro da Bíblia, essa doutrina tem controvérsia. Eu não vou falar nisso hoje, mas as escolhas que o homem tem, baseado no princípio da palavra de Deus, leva ele a decidir se ele quer servir a Deus, se ele não quer servir a Deus, se ele quiser viver um caminho certo, se ele não quer viver um caminho certo, né? Isso é o conceito. Dentro do que nós encontramos na Bíblia, Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, foi o assunto da última aula, né? E esse homem recebe, diante de Deus, esse estado de inocência,
O homem não sabia o que era distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o que era pecado, desobediência a Deus, né? Então foi quando ele cede à tentação de Satanás e ele faz a escolha errada, porque Deus havia dito a ele que ele tinha uma opção ali no jardim. De todas as árvores do jardim, eles podiam comer o fruto, mas da árvore que estava no meio do jardim, ele não deveria comer. Então, dessa forma, entrou o pecado no mundo, por causa da desobediência deste homem. Isso é uma pré-introdução, porque justamente a palavra hamartiologia está nesse contexto. Erro, pecado, né? Vem de uma palavra hamartia, esse estudo do pecado, né? Então, logos, hamartia, mais logos significa o estudo do pecado. Essa doutrina é a doutrina que vai nos falar sobre a origem, sobre as consequências, sobre o que o pecado trouxe para a humanidade, né? Então, na verdade, o que é pecado? Se nós fizermos uma definição simples, pecado é tudo que fazemos em desacordo com a vontade de Deus. É tudo que fazemos contrário à palavra de Deus. É tudo que fazemos em desobediência aos seus mandamentos. Isso é pecado, né? Então, tudo que transgride a lei de Deus, tudo que vem contra os princípios da palavra de Deus, é pecado, né? Aí, nós encontramos o que é a lei de Deus. A lei de Deus são aqueles mandamentos que Deus determinou por Moisés, a chamado decálogo, né? Os 10 mandamentos. Quais são esses 10 mandamentos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Esses são os chamados 10 mandamentos, o decálogo divino. O decálogo, ou os 10 mandamentos, são princípios estabelecidos por Deus, é a lei de Deus para que, se reagindo por ela, tenha uma obediência a Deus, né? Mas nenhum desses princípios da lei são importantes se ele não tiver o amor, né? Então, Jesus falando lá em Mateus capítulo 22, verso 37 a 40, Jesus respondeu: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. O que Jesus está dizendo é: a lei é boa, a lei veio para trazer princípios, mas a lei em si, ela não funciona se o sentimento for perverso, for maldoso, né? Então precisa ter um sentimento de amor para que dentro disso o efeito da lei seja mais proveitoso. Então, é por isso que, quando a gente quebra a lei de Deus, a gente está desobedecendo a Deus. E é o pecado que foi justamente herdado por Adão e Eva que trouxe para toda a raça humana essa desobediência, né? Então, Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. E isso foi o que aconteceu. A mulher deu ouvidos à serpente e ela comeu daquela árvore proibida. E aí veio o primeiro pecado para a humanidade. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Ou seja,
Adão e Eva representam ali toda a humanidade, né? E aí você encontra justamente esse princípio em Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, dessa quebra da lei de Deus, da obediência a Deus, né? Por isso, Romanos 3, 23 diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Diante disso, não existe nenhum ser humano que não seja pecador. Todos são pecadores. Mesmo que seja crente, que viva bem na igreja, que seja um líder religioso, todos são pecadores. O que nós vamos ver lá na frente é que existe a diferença entre pecado, pecadores, né? E a gente saber que tipo de pecadores são cada um e que tipo de prática de pecado essas pessoas também estão fazendo. É bom lembrar que nós aqui vamos para o nosso primeiro ponto da nossa aula, né? O que é que nós vamos encontrar aqui nesse primeiro ponto? Estamos aqui, deixa eu ver onde é que estamos. Ok, estão aí com os slides comigo? Estão não, né? Então... Agora sim. Ok, vamos aqui. Os slides da aula, gente, sumiram. Ok. Nem sei o que é que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo qual slide? Estou vendo uma flor aqui, agora apareceu. Agora sim pareceu. Isso. Essa é a primeira parte, o estudo das palavras que descrevem a palavra pecado. Para eu entender sobre essa questão, é bem importante lembrar que a palavra pecado, ela não é simplesmente uma palavra em si, ela tem vários sentidos. Para ser explicada, ela precisa de conectar os vários sentidos do pecado, né? Então, para descrever o que realmente é pecado, eu preciso pelo menos começar por aqui. Há 3 palavras no grego que definem a palavra conhecimento. Então, quando eu conheço, eu sei, eu aprendo, eu entendo, né? Então, dentro dessas 3 palavras, a gnosko, a eiko e a epistemai, são 3 palavras para falar sobre o conhecimento. Há uma forma de conhecer diferente da outra, né? Então, tem gente que tem o conhecimento prático, tem gente que tem o conhecimento teórico, tem gente que tem o conhecimento de uma experiência de vida, né? Ou seja, tem aquele que faz na prática, tem aquele que sabe a teoria e aí tem aquele há tipos de pessoas com diferentes conhecimentos. Baseado nisso, o pecado é assim, ele tem várias facetas, né? E uma das propostas de Satanás para o homem é levar o homem a conhecer o bem e o mal. Olha, no dia que vocês souberem, e vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Olha, a gente falou na aula aí, eu acho que foi a aula passada, Deus, apesar dele conhecer o mal, Deus nunca precisou praticar o mal para saber que o mal é mal. Deus conhece o mal sem precisar manchar a sua santidade. Deus conhece o mal sem precisar praticar, sem nunca ter experimentado ele. É diferente de Satanás, que é um ser caído e que nele habita justamente o mal, a origem do mal, né? Porém, nessa questão, toda a consequência do pecado veio para o homem trazendo vários problemas, né? E as teorias que querem defender o pecado acreditam, não, isso não é bem assim. Alcoolismo, eles chamam, não, isso é uma doença. Homossexualidade, não, isso é um estilo opcional de vida. Adultério,
Não, isso é manifestação de amor. Mentira, isso é necessidade de sobrevivência. E aí, eles vão criando uma desculpa para encobrir o verdadeiro sentido do pecado. Então, hoje, quando você fala com algumas pessoas sobre certas questões que são contra a lei de Deus, para eles não. Para eles é natural, para eles é uma coisa da vida, não há nada, né? Mas a Bíblia diz que a mentira que o diabo lançou sobre os primeiros pais, os nossos primeiros pais, ocasionou justamente a consequência da morte espiritual. No dia que comerdes, vocês vão morrer, disse Deus. Porém, Satanás disse, não, talvez não seja bem isso que Deus quer dizer, talvez, quem sabe, ele não está querendo trazer para vocês um segredo que vocês, comendo essa fruta, vocês vão ser igual a ele. Olha o que diz Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis 3,12 diz que disse então Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Dentro dessa história, a gente vai encontrar aí a manipulação de Satanás, quebrando os princípios divinos, porque Satanás sabia da lei estabelecida ali no Éden, não era para mexer naquela árvore, e ele incita a mulher. Ali já estava sendo quebrada a lei de Deus, né? Já estava sendo desobediência à lei de Deus. Então, se a pessoa não tem conhecimento sobre a lei de Deus, certamente ela não vai ter como entender que pecado é pecado. Ela sabe que está errada, mas muitas vezes não sabe a dimensão desse erro, porque ela está morta nos seus delitos e pecados. Daí, gente, é importante lembrar que essa palavra tem vários sentidos por causa da dimensão que ela é. Vamos lá, vamos caminhar para alguns sentidos dessa palavra pecado. Primeiro, chata, hamartia, que significa literalmente perda da marca. Significa errar o alvo. Então, uma das definições para pecado, uma das palavras que vai nos dar o sentido de entender o que é pecado é errar o alvo, é desviar-se do caminho, né? Se refere a todos os pecados cometidos contra Deus ou o conhecimento de Deus que já temos. É quando a pessoa se afasta, se desvia, ela erra o alvo, né? Outra palavra que nós encontramos é avar, que significa perversão. E a palavra essa palavra, né, que tem o sentido da perversão da natureza humana. O homem, por natureza, é perverso. Mesmo de criança, mesmo já pequeno, ele tem esse sentimento, esse comportamento de perversidade, né? Outra palavra que nós encontramos é racha, que significa confusão, desordem, alvoroço, caos. Isso é um outro sentido para a palavra pecado. O pecado por si só é uma desordem, é confusão, é vergonha. O homem pecador, ele é um homem desordeiro, né? É um homem da confusão, é um homem de criar, de armar barraco, eu diria assim, por causa da natureza que há nele, né? Há uma outra palavra que é mal, né? Que significa infidelidade, traição, deslealdade, de forma secreta. Também pode ser considerado como hipocrisia, adultério espiritual, desconfiança em Deus. Todas esse sentido está na palavra mal, ou seja, essa palavra dá a todos os homens que eles são desviados espiritualmente, eles são adúlteros espiritualmente, eles se afastaram de Deus
para adorar um outro Deus, um outro amante, né? E esse é o sentido da palavra, de deslealdade, traição, né? Bem interessante lembrar isso. Há também uma palavra que se chama aven, né? Que significa vaidade, aquilo em que não há proveito, aquilo que é ilusório. É o mesmo que sentido que palha, né? Então, essa palavra dá o sentido de que pecado é algo que o homem ele não tem nenhuma segurança, nenhuma firmeza, nenhuma solidez. É como uma palha, coisas ilusórias. Tudo que ele faz é vaidade. Salomão disse vaidade de vaidade. Tudo é vaidade, né? Mas ainda existe uma outra palavra, que é uma palavra chamada asham. Essa palavra que dá o sentido de culpa acionada, ocasionada pela ignorância. Por falta do entendimento da lei de Deus, das coisas de Deus, o homem causa o acha, ou seja, a culpa que é causada pela ignorância. Então, ele faz as coisas erradas e depois a consciência dele está lá culpada, né? E ele diz, por que é que eu fiz isso? Olha que gravidade do meu problema. Então, ele vai se dar conta da gravidade do erro justamente após um ato, né? Isso é a palavra. Mas ainda tem uma, que é aval. Significa injustiça, desvio do que é correto e ético. Gente, essa palavra significa, assim, o sentido de falta de amor, né? É justamente quando você vê a pessoa precisando, a pessoa carente, e você tem suficiente, mas você não tem sensibilidade nenhuma para ajudar o outro. Isso é um comportamento incorreto, é um comportamento antiético, né? E tem muita gente com esse sentimento, porque não tem nenhum amor de Deus no coração dele, eles não podem dar esse amor a ninguém, por isso cometem injustiça. A oitava palavra é a palavra parabases. Parabases significa violação, transgressão dos limites, né? Essa palavra dá o sentido de entrar em propriedade alheia ou privada sem autorização. É quando o ser humano que se afasta de Deus começa a ir para um lugar que não tem a proteção de Deus, que não tem a graça de Deus. Então, aí há a transgressão, o invadir os limites estabelecidos para você, né? Isso é pecado. Então, toda pessoa que está em Deus e começa a andar por outro caminho, começa a andar distante, começa a se afastar, isso é parabases, é violação, transgressão dos limites, é entrar ou ir para lugar que Deus não permitiu para você. Então, a liberdade que a serpente disse que Eva teria ao poder decidir entre o bem e o mal, era, na verdade, uma transgressão que levou à escravidão. O homem pensando, ou a mulher pensando que ia se beneficiar com isso, pelo contrário, foi uma armadilha, né, que Satanás estava dando a ela, colocando diante dela. A liberdade que Satanás oferece ao homem, em detrimento da palavra de Deus, e obediência à sua vontade, faz dele um escravo do pecado. Então, sempre tenhamos cuidado com isso. A nona palavra é anomia. Anomia tem o sentido de libertinagem. É uma pessoa que não obedece, é uma pessoa sem lei, uma pessoa que quebra princípios, né? Aquele tipo de gente que é malfeitor, aquela pessoa que vive foragida, que vive quebrando, desobedecendo leis, essas pessoas estão em anomia, né? Em libertinagem, sem nenhum respeito à lei de Deus, né? Então, são essas palavras que descrevem a palavra pecado. Isso é uma parte da nossa
do nosso estudo por aqui. Há alguma pergunta? Por enquanto? Parece que não, né? Maravilha. Então, vamos em frente. O segundo ponto da nossa aula é a natureza do pecado, né? Pecado como um ato. Em João, 1 João capítulo 3, verso 4, temos a definição do pecado como um ato, ou seja, é transgredir ou ir contrário à lei de Deus. A gente acabou de falar isso ali naquelas palavras. O pecado tem o sentido de ato. Em segundo lugar, o pecado tem o sentido de estado. Muita gente que não pode ou não quer ver que o pecado vai mais fundo do que o ato manifesto. Ou seja, ele não só é um ato, mas ele é um estado, ele é um comportamento do ser humano, né? As seguintes provas características mostram não só que o homem é pecaminoso na conduta, como ele existe no estado pecaminoso, ou seja, a falta de conformidade com Deus na mente e no coração. Isso leva esse homem a um comportamento constante de estar pecando. O homem vive na prática do pecado, né? Terceiro, o pecado como um princípio. O pecado como um princípio é rebelião contra Deus. É recusar fazer a vontade dele, que tem como direito de exigir a obediência de nós. Mesmo Deus tendo direito a exigir a obediência de nós, ele nos deu liberdade para essa obediência. Por isso, o homem vem e tem esse comportamento, por causa dele, da natureza dele, que é pecaminosa. O princípio desse comportamento humano é a rebelião contra Deus, por causa da natureza dele, que é pecaminosa, né? Quarto princípio, ou seja, quarta questão da natureza do pecado é a essência, né? O pecado, em sua essência, pecado pode ser descrito como uma árvore de vontade própria, tendo duas raízes mestras. Uma é não para Deus e seus mandamentos, e a outra é sim para o eu dele e os interesses dele. E não é isso que todo pecador é. Isso é o que nós entendemos, né? Que essa árvore que tem duas raízes, o homem se inclina para o bem ou para o mal. Ele é pervertido, né, nas suas intenções, do seu eu, do seu orgulho, e ele pode também, se ele quiser, se arrepender disso e voltar para Deus, né? Então, o pecado, como egoísmo, tem 4 partes. Quais são elas? A vontade própria, em vez de submissão, a ambição, em vez de benevolência, a justiça própria, em vez de humildade e reverência, e a autossuficiência, em vez de fé. Diante disso, para a prova do fato que o pecado é essencialmente egoísmo, insistimos nas seguintes considerações. Primeira, na apostasia dos últimos dias está dito que os homens serão amantes de si mesmos. E também está escrito que amantes dos prazeres, antes amantes dos prazeres que amantes de Deus. Significa dizer que, por natureza, esse homem é egoísta. A natureza pecaminosa dele faz um ser egoísta. Segundo, quando se revelar o homem do pecado, que é o anticristo, ele será o que se exaltará contra tudo que se chama Deus. O exemplo da essência do pecado, o anticristo, se comportará com esse egoísmo, querendo ser igual a Deus. A essência da lei de Deus é amor, é amar a Deus supremamente e aos outros como a si mesmo. O oposto disso é o quê? É egoísmo, né? O supremo amor de si mesmo, o seu eu, né? É a essência do pecado. Além disso, a apostasia de Satã constitui na preferência de si mesmo e de sua ambição egoísta a Deus e a sua vontade.
pecado de Adão e Eva, no jardim, surgiu de uma preferência de si mesmo e de sua autogratificação a Deus e à sua vontade. Quando o homem vai para esse caminho, até hoje, depois da queda de Adão e Eva, que nos dá esse exemplo de não seguir esse caminho, mas todo homem que vai por esse caminho, ele vai se autogratificar, né? Ele vai querer se beneficiar, querendo receber alguma coisa boa, e as consequências disso, quebrando a lei de Deus, é a escravidão do pecado. A morte de Abel por Caim foi incitada pelo ciúme, o qual é uma forma de egoísmo, né? Deus disse a Caim: se você fizer o certo, você vai ser abençoado, né? O egoísmo é a causa da impertinência do pecado. Mas Deus mandou que todos os homens se arrependam em toda parte. Recusam os homens fazer isso porque preferem seus próprios caminhos à vontade de Deus, né? Diante disso, nós encontramos uma coisa que é tão hoje comum, muito falada, né, que são chamados pecados capitais. Esses pecados capitais, gente, tem muito crente aí agarrado com alguns deles, né? Por exemplo, a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça, olha, a soberba. Esses são os 7 pecados capitais. Então, quando você olha nesse caminho, não são os 7 pecados capitais movidos pelo egoísmo do homem? Não é isso que o homem pecador tem na sua natureza? Avareza, gula, inveja, ira, luxúria, a preguiça e a soberba? Não tenha dúvida. Isso faz e caracteriza esses homens cheios do orgulho. Isso é a natureza do pecado. Perguntas? Dúvidas? Bem, temos aí que já estão no cochilo, já pegaram o lençol faz tempo. Abençoa, Jesus. Continuando o nosso terceiro ponto, o fato do pecado. Por que eu posso considerar que o pecado é real? O pecado é um fato, é verdadeiro, né? Não há necessidade de discutir a questão da realidade do pecado, porque é fato, né? A história e o próprio conhecimento íntimo do homem oferecem abundante testemunho do fato. Mas existem muitas teorias que negam isso, né? Que querem diminuir a natureza do pecado, diminuir que o pecado existe. Quais são essas doutrinas? A primeira delas, o ateísmo. O ateísmo, ao negar Deus, nega também o pecado. Ora, se não existe Deus, não existe pecado, né? Então, as pessoas que são adeptos do ateísmo, né, atribui justamente uma outra direção ao comportamento humano, mas não reconhecem isso como pecado, porque teriam que reconhecer Deus, a existência de Deus, né? Outra teoria contra a existência do pecado é o determinismo. O determinismo é a teoria que afirma ser o livre-arbítrio uma ilusão e não uma realidade. Significa dizer com isso que o homem não precisa estar com esse esforço de escolher certo e errado, bem ou mal. Não, né? Isso é uma determinação do homem e não uma liberdade, né? Muito interessante que puder estudar isso numa outra ocasião com mais detalhes. O hedonismo, essa é uma outra teoria contra a existência do pecado. É a teoria que sustenta que o melhor ou o mais proveitoso que existe na vida é a conquista do prazer e a fuga da dor. De modo que a primeira pergunta que se faz não é: isto é correto, mas isso trará prazer, né? Então, essas pessoas que vivem o chamado hedonismo
querem saber se isso faz bem para você. Não quer saber se isso é pecado ou não. Traz prazer, traz bem para você, você gosta disso? Então faz, viva a tua vida, aproveita, né? E hoje tem uma geração de hedonistas muito grande por aí afora, de gente que se comporta assim, né? Quer nem saber se quem se lixe, quem se incomoda, eu quero saber se eu estou bem. Né? Outra teoria contra o pecado é a chamada ciência cristã, que é uma seita. Essa seita nega a realidade do pecado e declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente a ausência do bem. Ou seja, nega que o pecado tem existência real e afirma que é apenas um erro da mente moral. O homem pensa que o pecado é real. Por conseguinte, o seu pensamento necessita de correção. Isso é o que ensina a seita ciência cristã. E ainda temos a teoria da evolução. Nesse ensino, eles acreditam, consideram que o pecado como herança do animalismo primitivo do homem, que esse comportamento agressivo, selvagem que o homem tem, é por causa do seu instinto animal, do seu desenvolvimento da evolução, ele herdou esse comportamento assim. Olha, gente, coisa interessante, né? Perguntas? Dúvidas? Nada. A classe está tranquila. E onde se originou o pecado? Né? Aqui deveria ser o quarto ponto, eu acho. Aqui deveria ser o quarto. Onde se originou o pecado? Qual é a origem do pecado? Né? É interessante lembrar que jamais você pode saber de onde se originou o pecado, senão através das Escrituras. Não existe outra informação, não existe outro manual, não existe outra receita para saber sobre o pecado, senão através das Escrituras. Então, de quem originou o pecado? De Deus, do homem ou do diabo? Se nós pensarmos que a origem do pecado for de Deus, jamais isso é possível acontecer. Por quê, pastor? A origem do pecado jamais poderia ter sido de Deus, porque Pedro, João, Tiago, a Bíblia fala que isso seria impossível, né? Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A natureza de Deus é santa. Deus é perfeito, absolutamente no seu caráter, na sua essência. Então, jamais o pecado sairia dele, né? O pecado não se originou em Deus, né? É verdade que a gente não tem resposta para dizer assim, olha, e de onde foi? Se foi lá no céu, como é que isso chegou lá? Como é que isso chegou no coração de Lúcifer? Mas vamos pela ordem. O pecado não se originou de Deus, isso é fato, a Bíblia dá essa origem, essa resposta. O pecado não veio do homem, né? O pecado não se originou do homem. O homem foi consequência dele. O homem foi vítima dele. Mas o pecado não se originou do homem. Muitas vezes ouve-se pessoas dizerem que se não fosse o homem, o pecado não teria entrado no mundo, como se o homem fosse o originador do pecado. E não é, o homem não foi o que originou o pecado, gente. Pelo amor de Deus, presta atenção. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E viu Deus que tinha feito que era muito bom, e houve tarde e manhã o sexto dia. E isso não somente Deus fez ao homem reto, mas os homens buscaram muitas invenções. Então, não vem do homem, né? Então, resta lembrar, se o pecado não veio do homem, não veio de Deus, será que a gente pode imaginar que onde veio? Que do universo, de algum lugar do universo, né? Ora, lembra da teoria do Big Bang, que a gente falou na última aula, que é aquela grande explosão,
e que dali surgiu o começo de todas as coisas. Algumas teorias compreendem que o pecado pode ter vindo na consequência dessa grande explosão, né, com a queda de Satanás sobre o abismo. Também é outra teoria que não dá nem para render assunto sobre isso. Mas o princípio do pecado foi no céu. Por incrível que pareça, foi ali, no lugar mais santo, no lugar mais sagrado, no lugar da presença de Deus, entre anjos santos. E como é que isso conseguiu acontecer? Como é que houve essa brecha desse negócio ter acontecido ali? Vamos considerar a primeira pessoa responsável pelo pecado no universo. Ezequiel, capítulo 28, do verso 12 a 7, a gente tem um texto que dá luz sobre isso aí. Algumas pessoas não consideram esse texto como uma resposta para a queda de Satanás. Mas o que esse texto está nos mostrando é justamente que 4 vezes Lúcifer se opõe à vontade de Deus. Pode ser visto, então, que o primeiro pecado foi o da rebelião contra Deus e total independência dele. Nesse texto de Ezequiel 12 a 17 e Isaías 14, de 12 a 14, nós vamos observar que ele fala: eu subirei ao céu. Ele olha: ei, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Dentro desses 4 princípios do texto, a gente vê o orgulho, a soberba, a exaltação de Satanás, sempre querendo um lugar de primazia, né? E aí, existem 3 céus: o céu atmosférico, o estrelar ou o astronômico e o mais alto, que é o que a gente chama, biblicamente, o terceiro céu, onde Deus e santos habitam. Essas dimensões de céus, justamente foi aí, nesse estado, nessa dimensão espiritual, que acontece o comportamento da exaltação de Satanás. Por que Deus permitiu que Satanás caísse? Eu acho que vocês já viram, já leram alguma vez Ezequiel 37 e Isaías 14. Eu não li o texto, mas se quiser ler, a gente pode ler o texto para conferir o que a gente viu lá. Mas, se não, só melhor voltar aqui, porque precisaria deixar esse texto com vocês. Ezequiel 28, do 12 a 17, né? Traz essa ideia da queda de Satanás, né? Então, o texto fala o seguinte, 12 a 17, ou melhor, de 12 a 17. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, o topázio, diamante, turquesa, ornix, jaspe, safira, carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criados, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, e no meio das pedras afogueadas andavas. Esse é o texto base para entender que esse texto se refere a Satanás. O verso 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, e no meio de pedras afogueadas andavas. Olha o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criados, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheu-se o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei, profano, fora do manto de Deus, do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas.
Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Esse verso mostra muita claridade que está se referindo a esse personagem. Então, se alguma pessoa não quer ter esse texto como referência, é muito longe encontrar outro. Além de que, nós vamos ter Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14. Voltando aqui a Isaías 14, né? Ok. 12 a 14 diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Eu acho interessante que o verso 15 dá a sentença dele. Contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e te dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então, são esses dois textos que mostram a questão de Satanás, sua queda, e aí de onde se originou o pecado. Se há uma controvérsia aqui, opiniões ali, a maioria dos teólogos confirma que esses são textos sobre a queda de Satanás e sobre a origem do pecado. Então, por que Deus permitiu que Lúcifer caísse? Por que ele permitiu que o pecado entrasse? Deus não podia dizer, ó, capeta, sai fora aqui, está proibido aqui esse negócio de pecado. Por que Deus permitiu lá ele arrebanhar a terça parte dos anjos, né? E aliciar um grupo, tornando aqueles anjos caídos em demônios? Por que será isso? É complicado você imaginar isso em poucos minutos, um assunto tão delicado que poderia ser debatido com maior intensidade. Mas as questões em pauta, nós podemos entender que, para entendermos isso, raciocinemos do seguinte modo: o que teria acontecido se Deus tivesse destruído o diabo no início da sua campanha subversiva lá no céu? Lembre-se de que os seres criados só conheciam o bem. Eles não tinham nenhuma experiência com o pecado. A acusação de Lúcifer de que Deus era injusto e tinha dado às suas criaturas uma lei impossível de ser cumprida, poderia, afinal, ter algum sentido. Se Deus tivesse criado o homem simplesmente com um único sentimento, ele não sabia o que era o outro, ele não teria escolha. Ele seria um ser criado com capacidade única apenas de obediência a Deus. Mas não foi isso que Deus queria para o homem. Deus queria para o ser humano uma criatura que o servisse de liberdade, de livre e espontânea vontade. E aí é que está a questão, que mesmo o mal se originando em Satanás, a causa da queda do homem foi diferente da queda de Satanás. Por quê, pastor? Porque Satanás, ele caiu por causa dele mesmo, do seu orgulho, da sua soberba. Ele não teve nenhuma ajuda externa para isso acontecer. Já o homem não. O homem caiu por uma influência, por um agente externo, por um acusador, por um tentador, né? O terceiro capítulo de Gênesis descreve como o pecado entrou pela primeira vez na raça humana, né? Então, qual seria o entendimento desse texto? A história da queda do homem, já falamos um pouco lá em antropologia, na última matéria, né? E traz toda a consequência da história da humanidade. Adão e Eva, a partir deles,
tudo veio, né? Gênesis 3 contradiz as teorias, principalmente a teoria da evolução, que diz que o homem desenvolveu o pecado por causa da sua natureza animal. Não, o pecado já está na natureza do homem por causa da desobediência, da quebra da lei de Deus, do desrespeito ao princípio que Deus estabeleceu para ele ali no Jardim do Éden, né? A raça humana foi criada de modo a poder receber o amor de Deus e corresponder a ele. Então, a origem do pecado trouxe justamente para o ser humano a opção para ele escolher seguir a Deus com liberdade ou seguir o seu próprio egoísmo por causa da sua natureza pecaminosa. Deus não nos criou como pessoas que não tivessem a necessidade de dizer, Senhor, olha, eu quero fazer a minha vontade, eu quero seguir o meu caminho. Então, Deus diz assim, é isso que você quer, tá aí 2 árvores, escolha. No dia que você comer dessa, você vai morrer. Agora, se você não comer, você vai viver feliz nesse princípio que eu estabeleci para você, né? A origem do pecado se dá justamente pela opção que o homem tem de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e a gente chama isso de livre-arbítrio, né? Dá claro quando Tiago, no capítulo 1, verso 14, mostra que o que está no homem hoje é essa natureza de escolha. Cada um, porém, é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim, você vê, ou você ouve, ou você sente, esses desejos são despertados, mas a escolha de pecar é sua. Você pode ter tentação, mas não é pecado. O pecado está no ato. O pecado, a transgressão está consumada quando a gente pratica alguma coisa que desobedece a Deus. Mas as tentações, elas vêm, elas existem, e elas são peculiares a todos os homens que têm uma natureza pecaminosa, e até os que não têm uma natureza pecaminosa, que foi o caso dos seres angelicais e no caso de Satanás, que pecou. E o ser humano, o homem, que estava ali no Jardim do Éden, que tinha uma natureza perfeita, Deus criou ele bom, mas ele tinha a opção de escolher. Ele podia escolher o certo e errado, comer ou não comer daquela árvore ali, né? Então, lembre-se disso, que cada um é tentado, atraído pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. É muito importante gravar esse fato na mente. Deus não permitiu que Satanás corrigisse Adão e Eva. A serpente os tentou, mas não os forçou a comer o fruto proibido. Eles comeram por opção deles. A tentação não vem, foi dada. Mas comer, Satanás não pegou aqui e disse, olha, toma, experimenta. Não, é você que pegou lá e você comeu. E baseado nesse princípio, o ato de fazer isso foi do homem, ou seja, homem e mulher, ali representando toda a humanidade. A maneira como Satanás agiu foi uma verdadeira prova, foi uma verdadeira tentação, mas não constituiu num ato de sujeição completa de Adão e Eva. Isso implica que isso se aplica a toda tentação. A tentação bem-sucedida requer colaboração do indivíduo tentado. Só vai acontecer o pecado, em qualquer que seja a situação, quando eu utilizo da minha disponibilidade de aceitar a proposta. Bom, tá aí, ó. Você quer comer? Come, experimenta. Você vai ficar com a sua mente aberta. Você vai conhecer o bem e o mal. Isso foi atraente para Eva, ela aceitou, né? Hoje, tem muita gente na prática do pecado por causa disso, porque não resiste às tentações, né? A diferença entre a queda de Satanás e a queda do homem é que Satanás caiu sem qualquer tentador externo. Não houve ninguém para tentar Satanás, não houve ninguém para levar ele à tentação. Ele caiu sozinho. Já
O homem, não. O homem foi tentado por um agente externo, que foi Satanás, né? Entretanto, o pecado que habita no homem não é dele mesmo, e sim uma intrusão externa que não nos pertence. O pecado não é algo que a gente foi criado com ele. O pecado veio como consequência de uma desobediência. Lembre-se disso, que o homem não foi criado pecador. O homem foi criado perfeito, segundo a imagem de Deus. Mas, por causa da desobediência, ele recebe essa maldição. Essa natureza passa a ser contaminada pelo pecado. A tentação, sua possibilidade, origem e sua sutileza. Possibilidade da tentação. Segundo o 3º capítulo de Gênesis, relata o fato da queda do homem, informando acerca do primeiro lar do homem, sua inteligência, seu serviço no jardim, as 2 árvores, o primeiro matrimônio. Menciona especialmente as 2 árvores do destino, a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. Essas 2 árvores constituem um sermão em forma de quadro, dizendo constantemente aos nossos primeiros pais, se seguires o bem, rejeitados o mal, vocês vão ter vida, né? E não é esta realmente a essência do caminho da vida, encontrada através das Escrituras, a obediência a Deus, né? Nós temos que a árvore proibida, por que foi colocada ali? Para provar. Aquela árvore era um teste, era uma prova para o homem. Sem vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina, uma coisa que não teria vontade própria, né? A origem da tentação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha criado. Eu falei disso na última aula, sobre a origem da tentação, a sutileza da tentação, né? Por meio da tentação, o Satanás colocou dúvida, né? Certamente não morrereis, né? E veio justamente quando houve a desobediência, veio a culpa. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Quem foi que disse a ele que estavam nus? O fato de desobedecer a Deus, houve uma abertura dos olhos, do entendimento deles. E aí viram que estavam nus. Cumpriu-se, porém, o conhecimento adquirido, né? E nessa abertura da mente, agora eles sabiam que tinham feito alguma coisa errada, ou seja, conheceram o mal. Isso eles não conheciam, porque todo dia eles estavam ali no jardim, todo dia não tinha nenhum problema, viviam peladão ali, não tinha nenhum problema, né? Agora, com a desobediência, perceberam que estavam nus e se esconderam. Eles colheram folhas de figueira e fizeram aventais para si. Os aventais de figueira não protegeram a nudez do homem. Foi preciso que Deus cobrisse ele com outro tipo de vestimento. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela virada do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha só, gente, foram se esconder. Por que foram se esconder? Porque agora os seus entendimentos foram abertos e eles compreenderam que fizeram besteira, fizeram aquilo que não devia, né? O instinto do homem culpado é fugir de Deus. Por isso que, até hoje, quanto mais a gente prega evangelho para as pessoas, mas elas não querem, esse evangelho causa nelas um mal-estar, porque elas precisam rejeitar o pecado, elas precisam quebrar o ciclo da vida errada, e não é fácil, né? Então, abandonar o pecado, eles preferem fugir de Deus, continua nos seus delitos e pecados. A culpa é a condenação imposta ao homem perdido, né? Ele sabe que está errado. Às vezes você chega na igreja, você chega para uma pessoa, evangeliza ela, e diz, eu sei que eu estou errado, eu sei que os crentes estão certos, eu sei que a palavra de Deus é... Mas ele não consegue sair da sua vida errada, né? Toda pessoa que ofende outrem não é unicamente ofensor,
como também sente culpa. Você pode imaginar, a pessoa faz uma coisa errada, ela sabe que errou. Tem um princípio aí, porque é a natureza do ser humano que entende que há um vazio dentro dele, falta paz, falta alegria, falta verdadeiramente vida, né? Aí Deus deu juízo para cada um desses que pecaram. A serpente, né? Portanto, fizesse isso, serás amaldiçoada mais que toda besta, mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. A gente sabe como é essa história da serpente aí. Sobre a mulher, falamos isso também na aula passada, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás filhos e o teu desejo será para o teu marido, ele te dominará. Né? Que sentença foi essa, gente? E aí veio para o homem também uma sentença: do suor do teu rosto comerás e tal. Muito estranho, porque o trabalho para o homem era uma coisa boa, era algo gostoso, era um culto a Deus. Agora passa a ser doloroso, né? E veio a maldição também sobre a terra, né? Porque a terra foi produzir cardos e abrolhos, espinhos. A terra também foi amaldiçoada, né? E nós temos a pena de morte. Deus diz agora: porquanto és pó, e em pó tornarás. Então, o pecado tem uma consequência terrível, a morte, né? Então, consequentemente, o homem pecando, ele trouxe desobediência a Deus e o estado de vida que ele realmente enfrenta agora é vida física, mas morte espiritualmente. E mesmo que ele consiga viver alguns anos da sua vida, ele, para encontrar com Deus, ele vai ter que morrer de algum jeito, né? Ele pode morrer pela idade, ou ele pode morrer, no caso, sentido, a natureza do homem é que ele vai morrer. O pecado é uma pena de morte. Todo homem pecador vai morrer, né? Um dia. Né? E ainda, para voltar para Deus, tem que passar pelo processo da morte. A redenção, os 3 primeiros capítulos de Gênesis contêm 3 revelações de Deus que, por toda a Bíblia, figuram em todas as relações de Deus com o homem. O Criador que trouxe tudo à existência, o Deus do pacto que entra em relações pessoais com o homem, o Redentor que faz provisão para a restauração do homem. Que bênção, né? Então, Deus promete o Messias. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente, descendentes, e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma promessa de que Deus traz para eles redenção. Essa redenção viria pela própria semente da mulher. Aquela mulher que desobedeceu, aquela mulher que pecou, seria ela que iria produzir alguém que vai nascer para trazer a salvação que a humanidade precisa. Né? Mas isso teve um preço. E a serpente, lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, teve um preço. A cruz foi o preço pago, o sofrimento de Jesus. A serpente feriu o calcanhar, né, daquela semente da mulher. Sofrimento ali. E lá no Éden, a gente vê tipificando o perdão através de vestimenta que só Deus pode dar. Lembre-se que só Deus pode vestir realmente o homem da sua culpa e trazer a ele um estado de justiça diante do próprio Deus. Se não há nenhuma pergunta, vamos aí para os 2 rapidinhos pontos finais, né? Glória a Deus. Rapaz, o Alexandre está ali tão quieto que chega a estar sério, né? Maravilha. E a Márcia não perde tempo, escreve tanto que eu nunca vi nesse caderno dela, viu? Pense. O que é isso aí, Márcia?
Ah, É quando o senhor está falando, alguns pontos eu gosto de anotar para não ai, esquecer. ai, 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 ai. Se eu estiver falando coisa errada aqui, eu tô no sal. Ah, brincadeira, até porque está gravado mesmo, né? Tem que desse jeito. Olha, gente, ah, os sentidos da palavra pecado no Antigo Testamento, a gente viu um pouquinho disso lá atrás, mas ele está em vários sentidos, na esfera da conduta fraternal, né? Na esfera da santidade, na esfera da verdade e na esfera da sabedoria. Esses princípios de como o pecado se desenvolve, o sentido da palavra, dá uma olhadinha nisso aqui, nesses slides depois, e vocês vamos adiantar um pouquinho esse ponto aqui. O ensino no Novo Testamento, a palavra pecado é errar o alvo. Essa é a palavra que se destaca mais, é a palavra que vai sair com mais clareza. Quando você desobedece, quando você está fora do caminho, isso é, segundo o Novo Testamento, errar o alvo. Porque quando Deus criou o homem perfeito, colocou ele no lugar certo para adorar a Deus, para glorificar a Deus, e o homem saiu desse alvo. O homem saiu desse objetivo. Então, o pecado é errar o alvo de Deus para si próprio, né? E outra palavra no Novo Testamento para pecado é dívida. O homem deve a Deus. Ele tem uma dívida impagável, né? Não há preço que pague a dívida. Então, foi por isso que, para que o homem tivesse direito a sua vida nova com Deus, foi preciso que o próprio Deus criasse um meio desse débito ser pago, porque o caixa do homem não tinha suficiente recurso para pagar essa dívida. E aí Deus manda Jesus, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Outra palavra no Novo Testamento é desordem. A palavra desordem é o sentido de pecado como iniquidade, né? O pecador é um rebelde, é um idólatra, porque deliberadamente quebra o mandamento de Deus. Pior ainda, está se convertendo em lei para si mesmo e dessa maneira fazendo do eu uma divindade. Ou seja, o pecado começou no coração daquele exaltado anjo caído, né? E vai se manifestando por toda a humanidade. Nos dias de hoje, irmãos, é tão difícil, os homens andam arrogantes, andam exaltados, né? É o pecado que fez isso. Outra palavra no Novo Testamento para pecado é desobediência, que literalmente significa ouvir mal, ouvir com falta de atenção, né? Isso é a palavra desobediência. Uma quinta palavra é a palavra transgressão. Literalmente, ir além do limite. Todas essas palavras você vai encontrar no Novo Testamento sobre pecado, né? E transgressão, que além do limite, os mandamentos de Deus são cercas. Eles querem nos proteger, né? Querem nos impedir de entrar em outro território perigoso. Porém, quem faz ou se afasta dessa proteção de Deus está transgredindo, ou seja, está indo além do limite, está saindo fora. Até um ditado por aí, pulando a cerca, né? Então, isso é transgressão, né? Ainda tem a palavra queda, derrota, impiedade, erro. São palavras encontradas no Novo Testamento para definir pecado. Vamos diferenciar pecado de iniquidade. Qual é a diferença de pecado e qual é a diferença de pecado e iniquidade? Existe uma diferença. A iniquidade é a fonte produtora, né? E os pecados são os produtos dela. Como é que se explica isso? A iniquidade é a natureza do pecador, né? E os pecados são os seus frutos.
Por isso que Jesus, falando em Mateus 7, 16 a 18, diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda boa árvore produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Então, o pecado é a prática, é quando você combinou com o ato, né? A iniquidade não é só permitir o mal, mas é pior, é promover, fomentar a prática pecaminosa, e impedir que se fale o mal dos atos pecaminosos. Existe hoje muitas leis que dão ênfase à iniquidade. Foram criadas leis hoje sobre essas questões da legalidade aí de homossexualidade e desse movimento LGBTHIJMOPQRTUVSC. É tanta coisa que tem lei hoje que ninguém sabe, ninguém pode falar mais nada, né? Ontem, no Fantástico, passou um caso de uma mulher lá querendo expor os seios, fazer topless numa praia, e foram lá, não pode e tal. E a mulher disse: por que não pode? Qual é o problema? Onde é que tem essa lei que não pode? Ou seja, essas questões hoje são assim: o nudismo, o liberalismo e o feminismo hoje, com essa bandeira que se levanta por aí afora, o machismo por outro lado, fica uma luta. Um lado errado, todos os dois estão errados, mas a gente está no meio disso, e às vezes é um fogo cruzado, né? Onde é que a igreja vai? O que é que ela pode fazer? Difícil, né? Em último lugar, o resultado do pecado. O pecado teve a natureza afetada, falei um pouco disso lá atrás. Quando o pecado veio ao mundo, irmãos, toda a consequência do pecado no homem, na mulher, na serpente e na natureza também. O mundo sofreu, e até hoje a gente vê as consequências da terra com as catástrofes, com a desordem, com tudo isso, porque a terra está sob maldição. O homem que está nela não cuida mais. Deus criou o homem para cuidar da terra. E como ele não cuida, né? Você vê essas políticas aí desse meio ambiente, a Europa querendo que cuide da Amazonas e eles lá desmatando os países dele. Você vai ver uma política, sabe, diabólica, um povo hipócrita. Esses políticos são hipócritas, são caras que não sei o que tem na cabeça, mas só para fazer média, que, na verdade, os interesses dele não é o bem do povo, é o interesse pessoal de cada um deles. Então, a terra está afetada, foi afetada. Os céus foram afetados, falamos disso lá atrás. O pecado afetou o homem. O pecado apresenta-se sobre 3 aspectos: ato, natureza e culpa. Acho que falamos um pouco sobre isso lá atrás. Deve ficar bem claro que, ao morrer na cruz, Cristo não anulou nossas ações ou naturezas pecaminosas. Nós somos pecadores hoje, continuamos sendo pecadores, mesmo tendo Jesus como Salvador, como Senhor da nossa vida. O único aspecto do pecado que Cristo anulou totalmente na cruz foi a culpa. Eu não preciso mais ficar me culpando pelo meu passado, porque se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas, elas já passaram, já ficaram lá para trás, e eis que tudo se fez novo. Isso eu não posso ter. Agora, eu tenho a natureza pecaminosa, mas eu não tenho mais prazer em pecar. Não deve existir em nenhum crente verdadeiro a vontade e desejo de estar pecando mais, porque você agora é de Deus. E a nova natureza em Cristo te dá um temor, né, para você não querer mais fazer isso, né? E apesar dos outros aspectos do pecado não serem absolutamente anulados nessa vida, de se esperar que o crente evidencie em si mesmo a inserção de uma nova natureza e, consequentemente, uma mudança radical em suas ações. Quem está em Cristo não vive mais na prática do pecado. Mas se eu pecar, pastor, se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai.
A palavra de Deus diz que, ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Agora, o pecador que não é de Deus, aquele que vive na prática do pecado, ele não tem consciência de reconhecer isso. Então, ele, quanto mais peca, mais se aprofunda nos seus pecados, os seus delitos e pecados, né? E aí, agora aqui é o último ponto, né? O problema do pecado é que desde Adão e Eva o pecado tem corrompido todo mundo, né? Manchado toda a humanidade. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus, todos, ser humano. Irmãos, é por isso que a gente tem que pregar evangelho, anunciar Jesus, a gente tem que falar desse amor de Deus para tirar as pessoas do pecado, libertá-las da escravidão do inferno, porque o pecado vai levar essas pessoas à condenação, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, né? Por causa do pecado, o homem ama mais a criatura do que o Criador, passaram agora a adorar mais a criatura do que o Criador. Essa rejeição a Deus, porque a sua mente está fechada. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não compreendam o Evangelho. Eles não entendam a verdade do Evangelho, né? Isso é terrível, mas é verdade. E não importa se é grego, judeu, não importa religioso ou não, todos são pecadores. E qual é a diferença dos pecadores? Se todos pecaram, pastor, qual é a diferença dos pecadores, né? Fazer o que Deus proibiu é pecado. Não fazer o que ele exigiu também é pecado. A consequência do pecado é a eterna separação de Deus. Eu tenho pecado, você tem pecado, então nós necessitamos do perdão e da misericórdia do Senhor. A culpa dos pecadores e a inocência das crianças. Lembre-se que as crianças, elas nascem em pecado, mas é diferente do pecado do homem adulto. Qual é a diferença do pecado do homem adulto para o pecado da criança? É que a criança tem o pecado da inocência e o homem tem o pecado da consciência. Um homem, por exemplo, o seu filho pequeno, quem tem criança aí pequena, vai entender que tem coisa que ela vai começar a fazer e o bebê começa a crescer, não sabe se está certo ou errado. É o pai quem vai nortear ele. É a mãe quem vai dizer, ei, menino, faz isso não. Ei, menino, isso está errado. Então, a criança vai se nortear pelo que o pai fala, pelo que a mãe fala. Então, se ele tem um pai incrédulo, um pai profano, o pai mente, ele vai aprender a mentir. O pai bebe, ele vai desde cedo aprender a beber, fumar. O pai assiste pornografia. Essa criança vai viver e vai aprender cedo a prática do pecado. Ela nasce inocente, mesmo com a natureza pecaminosa. Mas o caminho que ela vai seguir e o ambiente onde ela vai estar, ela vai absorver um conceito de práticas sobre o pecado. Mesmo sem saber a gravidade dele, apesar de quando vai crescendo e vai amadurecendo, vai saber as consequências que ele traz, né? Já a criança inocente, ela não sabe. E ela vai aprendendo sobre o que é certo, o que é errado, o que é bem e o que é mal. Se ela aprende certo, ela sabe que quando ela maltrata o coleguinha, ela está fazendo mal a alguém. A criança perversa, que é criada por... Não, o pai diz, não, meu filho, você tem que bater mesmo, você briga mesmo. Ou seja, cria violência, comportamento. Então, o que se ensina numa criança é a formação do caráter, da personalidade. A afirmação de que herdamos a culpa do pecado, isso é fato, né? Agora, Maria era pecadora, mãe de Jesus. E por que Jesus nasceu sem pecado, se ele nasceu de uma mulher pecadora? Porque Jesus nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Jesus não nasceu de um relacionamento sexual de um homem com uma mulher.
José e Maria não tiveram relação sexual, não houve a semente do homem com a semente da mulher para gerar Jesus. Não, não. Jesus foi gerado com a semente da mulher, no ventre da mulher, o óvulo da mulher, mas com a manifestação do Espírito de Deus. Por isso a natureza dele não tem a semente pecadora do homem, não é? Não tem. Então Jesus nasceu de forma que não herdou mancha do pecado, né? Então, a distorção entre pecados, pecadores, pecado, pecadores e pecadores, pecados, pecados, pecadores. Natureza, pecado é a natureza. Quando você peca, porque você tem a natureza pecadora. Pecados, por outro lado, são os atos dessa natureza. E os pecadores são aqueles a quem Deus constituiu pecadores, conforme visivelmente nos é ensinado em Romanos 5,19. As fontes do pecado, nós encontramos aí a carne, o mundo, alguns colocam também o diabo como a fonte do pecado, mas não é. A carne e o mundo são fontes pecadoras, mas o diabo não. O diabo, irmãos, não deve, tem muita gente acusando o diabo por ser pecado, por estar fazendo coisa errada. Você faz coisa errada porque você decidiu fazer coisa errada. O diabo só tenta, o diabo só oferece, o diabo só dá a proposta, mas a decisão é do ser humano, né? E, baseado nisso, Deus já deu remédio, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, se os pecados trazem para o homem queda, depravação, iniquidade, o sangue de Jesus traz vida, justificação, redenção, salvação para esse homem. Concluindo, chegamos ao final desta lição, cara, conscientes da origem e dos resultados do pecado. Ninguém pode negar que o pecado existe, que ele é real, ninguém pode negar. A Bíblia fala disso e nós, como crentes, entendemos melhor do que qualquer outro ser. Porém, se a obra de Cristo Jesus não houvesse ocorrido e definitivamente proporcionado a libertação do pecado, da sua natureza, perdão para os pecadores, o seu ato, o homem teria destino de destruição. Entretanto, somos mais que vencedores por Cristo Jesus. O discípulo deve compreender clara e profundamente que, de uma vez por todas, o Senhor Jesus anulou a força do pecado e concedeu perdão aos pecadores. Esta obra extraordinária, graça é-nos dada diariamente. Portanto, há provisão para nós. Somos livres e perdoados. Desfrute, meu irmão, desfrute da vitória que há em Cristo Jesus. E, Deus pastor, abençoe sua vida. Fala pastor, comigo. Oi. E também temos o revestimento, né, que é o que Deus deixou na armadura de Deus. A graça de Deus todo dia na nossa vida, as misericórdias deles que se renova cada manhã, e as armas, que são a armadura de Deus, para nos fortalecermos contra as astutas ciladas do diabo. Mais alguma observação? Perguntas? Maravilha! Quem está nessa classe hoje, do dia 7 de fevereiro de 2022? Vamos lá. Nice. Segundo, na minha lista aqui, Alexandre. Terceiro, na minha lista aqui, Cristiane. Presente. Quarto, Gleick, que já soltou o lençol agora e voltou. 5, a Márcia. O 6 aqui é o Elvis. 7, cadê? Tem mais alguém? Sumiu aqui, ó. Saiu já? Tinha 7.
Tá marcando 7 aqui. Não, agora está 7. Então, só tem 6, né? Comigo aqui é 7. Ah, é? Eu pensei que tinha 7 comigo. 8 comigo. Não sei. Anyway, Deus abençoe a todos, graça para o seu Amém. coração. Senhor, abençoe os teus servos, uma semana de graça e proteção. Cuida dessa escola, abençoa a Academia Bereia. Abençoa o teu servo, pastor Luiz Prestes. Sobre ele, unção e graça, sabedoria para administrar essa escola, as coisas pendentes. Ó Deus, cada aluno que está aqui, aqueles que não puderam estar presentes, estenda a tua boa mão. E a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muita paz. Amém. A paz para todos. Tenham uma Amém. excelente noite. Boa noite a todos. Boa Amém. semana. Amém. Glória a Deus.